Então tá, pessoal, nós estamos no terceiro encontro dessa série a respeito das dificuldades, das grandes dificuldades na nossa vida, principalmente com base no que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo o momento mais difícil do nosso estado e com isso nós estamos aprendendo a lidar biblicamente com com essas dificuldades que a vida nos depara. E eu queria começar com uma semana passada. Semana passada a gente falou de Abacuque, não sei se vocês estão lembrados. Abacuque era um homem que estava vivendo uma situação muito semelhante àquilo que a gente está. E ele faz alguns questionamentos a Deus e a gente viu que a primeira situação que ele diz, Abacuque diz, olha, eu vou ficar aqui onde estou até que Deus responda a minha oração. Então, primeira coisa que a gente entendeu que nós, como cristãos, devemos fazer num momento de tremenda tragédia, apesar da urgência que a gente tem de sair correndo fazer coisas, é esperar ouvir a voz de Deus. A gente, ok, quero ouvir a voz de Deus. E uma vez que Deus fala conosco e nos dá uma promessa, Ele nos dá uma promessa de que nossa vida vai ser melhor, a glória da segunda casa vai ser melhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma vez que Deus nos dá essa promessa, nosso papel é escrever a promessa em tudo quanto é lugar. No banheiro, nas paredes, na nossa testa, na mão, no coração, na mente, em todos os lugares, até que essa promessa fique tão impregnada no nosso coração que, em vez de ver a tragédia, embora ela exista, em vez de nossos olhos guiarem a nossa percepção, a gente vê a promessa que Deus tem. Então, foi as duas coisas que a gente viu. Ficar até ouvir a voz de Deus e, segunda coisa, escrever a promessa em tudo quanto é lugar, até que a gente só veja a promessa diante de nós. E queria começar justamente com o versículo Abacuque 2:3, que a gente leu semana passada, e trazer uma reflexão um pouquinho diferente. Abacuque 2:3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ou seja, ela tem um tempo para ocorrer. A promessa de Deus tem um tempo para ocorrer. Ela fala do fim e não falará. Ou seja, essa visão fala daquilo que Deus quer fazer, quer concluir na nossa vida, e ela diz claramente: não falará. Mas a parte que nos interessa hoje é: ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, é o Senhor dizendo: olha, ainda que a promessa demore na nossa vida, espera. E é justamente sobre isso que eu queria falar hoje, sobre a espera, sobre o tempo de esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E eu sei claramente, porque eu conheço vocês e conheço o meu coração e minha família, a pior coisa que o ser humano enfrenta é a espera. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre, o que a gente faz? E vocês sabem, até botei imagens aqui, olha só. Essa tragédia fez com que a gente ficasse durante muito tempo em filas. Seja uma fila de carro, seja uma fila para ter alimentos, seja uma fila para ter um benefício, a gente passou a ter momentos de tremenda espera. O pessoal que perdeu a sua casa não tem uma casa do dia para a noite. O pessoal que teve a casa inundada teve que esperar durante muito tempo até a água baixar. E tem muitos que ainda estão esperando até a água baixar. O governo vai socorrer com algum recurso financeiro. Até esse recurso financeiro vir, é a espera. Então, o que eu queria trabalhar hoje na nossa vida é a parte mais difícil das tragédias, das grandes dificuldades. É a espera, porque nenhum de nós gosta de esperar. E como bons brasileiros, a espera faz parte da nossa vida. A espera faz parte da nossa vida. Em tudo quanto é lugar que a gente vai, tem fila. Tem fila. Se a gente lembra dos primeiros dias dos alagamentos, o Zafari, a fila era interminável. Qualquer supermercado, a gente queria água. Mas a fila até o caixa era gigantesca, que a gente às vezes até pensava em desistir, mas a gente precisava de água. Então, olha só. A espera faz parte do brasileiro. A gente vai pegar um documento, a gente entra com uma causa na justiça, e essa causa na justiça, aqui temos vários advogados aqui nessa sala,
não sai do dia para a noite. A gente tem que esperar, esperar pela justiça, esperar pela resposta do outro lado, esperar pelo advogado, esperar pelo juiz. Então, espera é uma coisa que faz parte da nossa vida. E até quando a situação é de emergência, até nisso a gente espera. A gente passa mal, vai no SUS, vai no posto, vai em algum lugar e que diz assim, não, espera. E nos dão muitas vezes uma faixa para quem vai no SUS, recebe uma faixa no pulso. E a gente torce para que a faixa seja vermelha, porque a faixa vermelha quer dizer ó, que a espera vai ser menor. Não é que a gente não vai ter espera. Vai dizer, ó, tu vai esperar menos. Mas se a gente pega uma faixa que é verde ou uma outra coisa, sim, já avisa em casa assim, ó, não vou almoçar e provavelmente não vou jantar até ser atendido. Então, nós temos essa espera. E aqui Deus diz claramente, ó, que ele nos dá uma promessa, ó, pois a visão ou a promessa tem um tempo determinado. Isso quer dizer que as coisas de Deus têm um tempo determinado. E que talvez esse tempo não seja o nosso. Isso implica em esperar o tempo de Deus. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore e espere. Ou seja, Deus já diz, olha, talvez o que eu estou fazendo na tua vida demore. E ele diz claramente, ó, espera essa promessa se cumprir. E é justamente, a pergunta de hoje é justamente isso. Como esperar a promessa se cumprir? Qual deve ser a minha postura nesse período de espera? Porque literalmente a gente não gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. E aqui quero fazer uma pergunta. Não temos muita gente hoje, mas quero fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que faz os outros esperarem? Ou você é quem espera pelos outros? Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que espero pela minha esposa. Literalmente, assim, o culto de domingo é sempre a mesma, sempre no mesmo horário. Mas eu sempre fico esperando, já estou no carro e dou uma buzinada. E aí, está no horário, está no horário. E minha esposa, é aquelas que faz os outros esperarem. Pior ainda, minha filha. Minha filha, então, minha filha é aquela que faz a minha esposa esperar. Ou seja, a coisa é mais linda. Sabe quando você tem assim, ó, o culto é, sei lá, às 10 da manhã. Você sabe que o culto é às 10 da manhã. Aí falta 10 para as 10. Digo, pessoal, temos que chegar, leva 10 minutos até a igreja. E minha filha diz, não, já estou indo, só falta tomar banho. Diz, como assim, só falta tomar banho? E aí a minha pergunta maior é assim, ó, tu não vai lavar o cabelo, né? Não, eu vou lavar o cabelo. Eu digo, ah, então deu, já perdi o louvor. E essa espera me enlouquece, me enlouquece. Espera sei lá, a gente está esperando o trem sair ou o ônibus sair, a gente enlouquece. Então, pode botar aí no chat, você é a pessoa que espera ou é a pessoa que faz os outros esperarem? Vamos ser honestos, vamos ser honestos. Vamos trabalhar a honestidade no encontro de hoje. Ó, eu espero também, a Damari diz que é a pessoa que espera, então isso quer dizer que eu sou a pessoa que espera. Ó, aqui temos mais o pessoal que fica estressado com a espera. Até agora, a maioria, eu espero, olha só. Eu também sou a pessoa que espera. Olha só, eu já estou nervoso esperando vocês escrever. Olha só como até agora, no momento, temos espera. Já estou nervoso esperando. Escreve ali. Quem chega no horário já está atrasado. Né? Isso, é o Antônio. Então, olha só, espera faz parte. E aí eu quero fazer duas perguntas antes da gente entrar no assunto mesmo. Vou botar aqui a imagem da fila. Ah, o que que o fato de alguém se atrasar, de a gente esperar a pessoa atrasada chegar, seja numa reunião, seja no carro, seja em qualquer coisa, o fato da gente esperar a pessoa. O que que essa espera fala a respeito da pessoa que está atrasada? Esse atraso quer dizer o quê? O que a gente entende de uma pessoa que está sempre atrasada? Pô, fulano está sempre atrasado. O que que isso diz a respeito dele? Tá, isso tá, mas o que que reflete da pessoa, por exemplo, da personalidade da pessoa? Quando alguém chega atrasado em toda a reunião, ó, a Damari diz que é uma pessoa desorganizada, a gente já diz, ó, esse cara não se organiza, o que mais? Não tem compromisso, ó, as prioridades da pessoa estão erradas.
é desinteressado, ou seja, meio que não respeita nosso tempo ou o tempo dos outros. É uma pessoa sem compromisso. Ok, então olha só, até agora a gente está vendo várias coisas que dizem assim, ó, essa pessoa é desorganizada, não tem compromisso com os outros, é desinteressado com o que está acontecendo, é desrespeituoso conosco, porque nos fez esperar. E o fato da gente esperar, nós que somos, que aparentemente todo mundo aqui é o cara que sofre, tá? Aqui ninguém é o cara que está tranquilo. Sabe, eu tenho um colega de trabalho que, quando eu digo assim, que se a reunião é às 10 e falta 1 minuto para as 10, ele diz, não estou atrasado ainda, mas ele está em casa ainda. Eles não estou atrasado. Por quê? Porque a reunião é às 10. Aí quando dá às 10, diz, bom, agora eu estou atrasado. Mas ele está em casa ainda. Então, mas vamos ver, o que o fato da gente esperar fala a nosso respeito? O que a gente pode dizer de nós que esperamos? O que isso revela a nós? Quais são os sentimentos que brotam no nosso coração na espera? O que brota no nosso coração? Não é o outro a gente sabe que é meio que esse compromisso, desorganizado. Que sentimentos brota na espera, além da raiva? Tá aí, tô falando por mim, além da raiva. A ansiedade. Ansiedade. O que mais brota dentro de nós na espera? Desejo de matar. Não, vou acabar com fulano. Então, olha só, a gente precisa entender que sentimentos a espera produz em nós. Indignação, me sinto desrespeitada. Muito bem, Júlia, é isso aí. Eu me sinto desrespeitada porque, pô, todo mundo sabe dos horários, todo mundo sabe. Sabe, não é uma coisa que aconteceu, um acidente, o pneu furou, o cachorro comeu o meu trabalho, sabe? Não tem essas coisas. A gente se sente indignado, desrespeitado. Só que eu quero que, por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente precisa entender que se eu não cuidar, esses sentimentos vão brotar quando Deus me fizer esperar alguma coisa. Olha só, a gente precisa entender duas coisas, que tem a espera humana, quando alguém nos faz esperar, e tem a espera de Deus, quando Deus nos faz esperar alguma coisa. E eu preciso ter cuidado, por quê? Porque como a espera que eu mais vivo é a espera humana, estou sempre esperando por alguém, sempre esperando pelo governo, sempre esperando pelo advogado, sempre esperando pelo meu chefe, sempre esperando pelo cliente que prometeu ligar e não liga. Sabe aquela pessoa que diz assim, tá, tu me manda no WhatsApp, tá chegando em casa, eu te mando. E não manda, já são 3 dias daquele chegando em casa, o cara não chegou em casa ainda, se perdeu no meio do caminho. Então, a gente precisa entender que como a gente está acostumado com a espera humana, a gente tem que cuidar para não transferir esses sentimentos e essas emoções quando Deus nos pede para esperar. Porque olha só, vamos olhar o que vocês mesmos escreveram, o que a turma escreveu, tá? A gente botou assim, ó, que a pessoa é desorganizada. Deus não é desorganizado. Deus não é desorganizado. A gente diz que a pessoa que nos faz esperar é desorganizada. Mas pela palavra de Deus, Deus não é desorganizado. Ao contrário, Deus é extremamente programado. Eles têm um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, que há tempo para todas as coisas. Ele sabia quando Jesus ia vir. Ele sabe quando Jesus vai voltar. Ou seja, Deus não é desorganizado. Deus não tem compromisso com a gente. Também não é verdade. Também Deus tem compromisso, Deus que tem prosperidade com seus, se alegra na prosperidade do seu servo. Deus que é um Deus, sabe, que dá a sua palavra e a cumpre. As prioridades de Deus não estão erradas, ao contrário, talvez as nossas estejam erradas. Só que eu preciso entender que existe uma espera bíblica que tem a ver com Deus e existe uma espera humana. Só que a gente está tão acostumado com a espera humana que quando Deus nos pede para esperar, a gente tem as mesmas percepções, ansiedade, indignação, desrespeito, a gente raiva, a gente sente isso aqui. Por quê? Porque é o que a gente mais convive. Então vamos ver como é que a palavra de Deus diz que a gente deve trabalhar na espera. Vamos lá. Vou botar o vídeo. Foi? Não foi? Muito bem-vindos ao terceiro encontro da nossa série especial O que fazer nas tragédias. No estudo anterior, a gente viu a história de Abacuque
E a gente percebeu que num dos versículos, quando Deus responde a Abacuque, ele diz assim, ó, ainda que a promessa demore, espere-a. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa questão de esperar em Deus, sobre essa demora, o período de espera. O que fazer enquanto esperamos a promessa de Deus se cumprir. E para isso eu quero pegar uma história onde Jesus está presente. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou e passa 40 dias com seus discípulos, dando instruções, dando orientações de como a igreja deveria proceder. E os evangelhos registram que Jesus depois sobe ao céu, e nesse momento parece que as últimas palavras de Jesus é ide e pregai o evangelho para toda criatura. Isso está escrito nos evangelhos de Mateus e de Marcos. Parece que o comando de Jesus é ide. Mas, na verdade, não é bem assim. Se a gente pega Lucas e Atos, a parte final de Lucas e o início de Atos, a gente vê que as instruções finais de Jesus não foram o ide, que é a ação. Foi, ao contrário, algo diferente. Foi, fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do meu Pai. E aí vem a pergunta, se Jesus passou 40 dias com eles, por que ele já não deu o Espírito Santo naquele momento? Por que não foi um momento antes dele partir de dar o Espírito Santo? Por que pede para esperar? E eles esperam mais 10 dias. Claro, eles não sabiam que eram 10 dias. Mas por que Jesus manda esperar se passou 40 dias com eles? Mas eu quero que a gente, antes de entender esse porquê que a gente deve esperar, talvez tenha duas perguntas que são significativas para a gente fazer antes e entender. Mas vamos ler os evangelhos. Queria ler para vocês o que está escrito assim. Lucas 24, 49 diz assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, esperai até que do alto sejam revestidos de poder. Então, olha só, Lucas diz que Jesus manda ficar e esperar. Depois, em Atos 1,4 diz assim, enquanto comiam eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual eu lhes falei. Nenhum de nós gosta de esperar. Todos nós temos problemas com esperar. Esperar talvez um cônjuge se arrumar, uma filha se arrumar para sair a algum lugar, esperar numa fila de um banco, de um restaurante, esperar por um processo na justiça. Nós odiamos esperar. Esperar nos incomoda. E muitas vezes temos que esperar em Deus. E aí é mais difícil. Mas eu queria, antes de entender, assim, da gente trabalhar esse porquê temos que esperar, duas perguntas que são importantíssimas para o momento que a gente está vivendo. Primeira delas, onde devemos esperar? O onde faz toda a diferença. Aonde devemos esperar? E eu quero que você perceba aqui que Lucas 24 diz, do capítulo 24, versículos 52 a 53. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Esses 10 dias, os discípulos ficam no cenáculo, esperando-os. Estão numa casa, no cenáculo, onde eles se reuniam e esperando-os. Mas eles não ficam só ali. Ali diz que eles adoravam a Deus e estavam constantemente no templo. Então, nesse período, enquanto Jesus sai e a promessa do Pai se cumprir, eles estão sempre em dois lugares, na sua casa e no templo. Mas vamos ler mais um versículo. Atos 2,46 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então, olha assim, ó, aqui a palavra deixa muito claro que quando a gente está esperando uma promessa de Deus, a gente tem dois lugares para esperar. Primeiro, a nossa casa, refletindo a nossa intimidade pessoal com Deus. Enquanto você espera, vocês têm que estar na sua casa, no seu quarto secreto, você e Deus. Esse é o momento onde você está na sua residência, onde é seu lugar de conforto, você e Deus. Mas também diz no templo. É sinal que nos momentos de espera nós temos que estar na igreja, participando com os irmãos que são da fé. Esses dois locais, a nossa intimidade com Deus e numa congregação de fé que nos incentiva, são os locais que Deus programou para que a gente esperasse e isso fortalecesse nosso período de espera. Então, primeira pergunta está respondida. Onde devemos esperar? Segunda pergunta, como devemos esperar?
O como esperamos também é significativo, porque no mundo que a gente vive, a gente entende que esperar é ficar parado sem fazer absolutamente nada. Eu espero numa fila sem fazer nada. Eu espero na fila do Outback até que alguém me diga que eu posso fazer. Eu espero o processo, ou seja, a gente não faz nada. Mas a espera bíblica é completamente diferente. Vamos ler a palavra de Deus. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Lucas 3, 21 a 22, falando sobre Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Olhem só, aqui nós percebemos que os discípulos esperavam orando, inclusive o nosso próprio Senhor Jesus. Diz que enquanto ele esperava a promessa do Pai, que era o Espírito Santo vir sobre ele no batismo, diz claramente, orando ele, veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea. Os discípulos esperaram orando. Jesus esperou a promessa do Pai orando também. E temos mais ainda, e a igreja? Nós, Atos 4,31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então percebam, a nossa espera tem um como. Como é que a gente espera? De duas formas. A primeira delas, orando o tempo inteiro. Conversando com o Senhor. Essa conversa, essa oração, Senhor, eu creio em Ti, isso fortalece a nossa fé. Essa oração faz com que dentro de nós a promessa se solidifique. E também adorando ao Senhor, cantando louvores, expressando gratidão, porque sabemos que não estamos sós. Então, nesse período de espera, eu quero que você entenda que a nossa espera não é não fazer nada, é orar, é aumentar a nossa confiança em Deus através da adoração e através da oração incessante. Convido você nesses períodos a estar constantemente orando e adorando a Deus para que sua fé se fortaleça e seja fácil passar pelo período de espera. Amém, queridos. Então, olha só. Vamos ver biblicamente o que é esperar, porque a gente tem uma coisa importante chamada esperar em Deus. Não esperar a Deus, esperar Deus se manifestar, é esperar em Deus. E a gente precisa entender justamente isso. Então, só para a gente recapitular a história. Jesus morre, ressuscita e passa 40 dias com seus discípulos dando ordens, ensinando o que eles devem fazer. Nesses 40 dias ele diz, olha, vou fazer a igreja, eu preciso que vocês façam isso, e ele começa a dar as instruções para a igreja, porque até então não tinha igreja, então ele começa a dar as instruções para a igreja. E uma das instruções que a gente escuta muito é, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós entendemos que tem uma ação para ser feita. Entendemos sim, e olha só, há essa ação a ser feita, mas antes disso, Jesus, quando vai subir ao céu, quando vai subir aos céus, ele dá, não é essa, sabe, ele dá uma ordem e diz assim, eu lhes envio a promessa de meu Pai. Ele está dizendo, olha, existe uma promessa, que a gente sabe que é o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Eu tenho uma promessa para vocês, algo que realmente vai ser incrível na vida de vocês. E ele diz, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Então, olha só, embora ele tenha dito ide, ou seja, há um imperativo em fazer alguma coisa, antes desse ide, ele diz, ó, esperem a promessa do meu Pai. O que é essa promessa? Ser revestidos de poder. A gente percebe que os discípulos, antes desse período, todos negam a Jesus. Quando Jesus é preso e vai para a cruz, todo mundo sai fugindo, todo mundo vai embora. Pedro, inclusive, chega a negar Jesus. Ou seja, o papel deles, que era ser igreja e pregar o evangelho, eles nitidamente não estavam ainda capacitados para fazer. Embora tivesse um chamado para eles, olha, vocês são minha igreja, vocês vão ir, vocês vão fazer, tem uma série de coisas. Jesus passa 40 dias. E a pergunta é, por que nesses 40 dias não deu? Por que se o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles, por que não foi derramado quando Jesus estava aqui? Ou seja,
até mesmo na promessa de Deus, há alguma coisa que precisa acontecer nesse meio e que implica em que a promessa de Deus, as coisas que Deus promete, tem um tempo para acontecer. Passam 10 dias e aí vem o Espírito Santo. Olhando aqui Atos, que narra a mesma coisa, diz, ó, certa ocasião, enquanto eu estava com eles, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Ou seja, embora ainda tenham ide pregar evangelho, tenham não saiam, mas esperem a promessa. A mesma coisa na vida cristã. Deus nos dá um ide, mas antes do ide diz, olha, eu preciso te preparar para isso. Tem uma promessa, um poder chamado Espírito Santo, tem uma série de coisas que tem que acontecer na tua vida antes do ide. E nas tragédias a mesma coisa. Existe uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para vencer as dificuldades. Mas essa promessa dessa capacitação sobrenatural precisa vir precedida de uma espera. E nessa espera Deus vai trabalhar em nós. A gente vai trabalhar semana que vem justamente o que essa espera produz em nós. Mas hoje eu quero trabalhar 2 pontos importantes que as pessoas não se dão conta. O primeiro deles é onde devemos esperar. Ou seja, enquanto a promessa não se cumpre, existe um local específico que Deus nos dá. Por isso que, olhem só, fiquem na cidade. Ele sabe, ó, ide pregar evangelho a toda criatura. Eu poderia sair dali, bom, eu estou indo lá para Samaria, vou para Samaria porque ele me disse ide e a promessa de Deus vai se cumprir lá em Samaria. Mas Jesus diz, não, 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 só um minuto. Fica na cidade. Ou como está escrito em Atos, ó, não saiam de Jerusalém. Então, quero que vocês percebam que há um local onde a gente tem que esperar. Não é porque Deus me deu uma promessa que eu tenho que sair naquele lugar e a promessa vai se cumprir lá naquele local. Há um local específico para a espera. Há um local, e a pergunta justamente essa é, onde devemos esperar? Que local é esse onde, enquanto a promessa de Deus não se cumpre, nós devemos esperar? Aonde devemos estar nessa espera? Os discípulos entenderam que não era para sair de Jerusalém, era para ficar no cenáculo. O que é o cenáculo? É a casa, é uma casa onde eles estavam. O cenáculo acontece no segundo andar, onde foi derramado o Espírito Santo. Então, olhem só. O Espírito Santo ia ser derramado ali dentro, no cenáculo, que representa a nossa casa, o nosso lar, onde estamos. Então, o primeiro lugar onde a gente tem que esperar é em casa. Isso quer dizer que eu tenho que ter intimidade com Deus na minha vida particular, na minha vida pessoal. Eu preciso ter intimidade com Deus. E a pergunta hoje é: você está tendo intimidade com Deus enquanto espera a promessa de Deus se cumprir? Você está esperando em Deus na sua casa? Ou quando você chega em casa, você está, sabe, você vai descansar, você vai lavar louça, você vai fazer comida, você vai fazer, e vai para todos os lugares. Não, agora vou fazer milhões de coisas, mas você precisa esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida pessoal, na sua casa. Tanto que a palavra de Deus diz ao Senhor, como é que devemos orar? Quando for orar, entra no teu quarto e ali no secreto do teu quarto conversa com Deus. Então ele está dizendo, olha, ali na tua casa tem que ter um lugar secreto. Tem que ter um lugar onde tu e Deus se reúnem, onde eles se encontram. Mas não é só isso. Olha o que diz em Lucas 24, capítulo 24, versículos 52 e 53. Então os discípulos o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém, aonde está o cenáculo. Tá? E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então, olha só, nesses 10 dias, os discípulos não ficam o tempo inteiro em casa, tipo uma quarentena. Tipo, sabe, eles não ficam em casa sem sair nesses 10 dias. Eles saíam de casa e iam para o templo. Então, os discípulos ficam em 2 lugares, nas suas casas e no templo. Nas suas casas e no templo. Isso é corroborado em Atos 2:46, que diz assim, ó, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é a igreja,
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então, olha só, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida, eu preciso de duas coisas. Primeira, ter uma vida pessoal com Deus na minha casa. Ter uma vida pessoal com Deus na minha casa. E segundo, ter uma vida de comunhão com os irmãos na igreja. Por que eu estou falando isso aqui? Porque hoje existe na verdade, três tipos de pessoas. Um deles, que é o que Jesus diz aqui, ó, tem vida pessoal com Deus em casa e tem vida pessoal com Deus na igreja. Quais são os outros dois tipos de pessoas? Aquele que tem vida com Deus só na igreja. Que ele vai domingo no culto e aí ele louva, chora, recebe de Deus, sabe, diz para Deus o que ele precisa, mas terminou o culto, ele vai embora e na sua casa não tem nenhum momento com Deus. A sua casa é a correria do dia a dia, trabalhar e fazer isso aqui, almoço e corre ali, e faz centenas de coisas, e não tem a vida pessoal com Deus. Quem faz isso não está no lugar certo para esperar, para receber a promessa de Deus. Por quê? Porque não está nos dois lugares com Deus. E olha, engraçado que o Espírito Santo não foi derramado no templo, foi derramado aonde? Quando estavam no cenáculo. Ou seja, a nossa vida espiritual com Deus é mais significativa que nossa vida espiritual com Deus na igreja. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem vida pessoal com Deus em casa. Vai lá, lê a Bíblia e ora, mas não participa da igreja. Que ela diz, não precisa, eu e Deus nos entendemos lá em casa. Não precisa, sabe, igreja? Eu não tenho igreja, porque assim, a igreja é sempre problema, eu não gosto do pastor, não gosto disso aqui, ou não gosto do culto, não gosto daquilo ali, está sempre com uma desculpa. Essa pessoa também está demorando a recepção da sua promessa. Por quê? Porque não está no lugar que Jesus mandou esperar. Jesus mandou esperar no templo, ou seja, na igreja com os irmãos, e também mandou esperar em casa. Então, nós precisamos das duas coisas. Na intimidade de casa, é o lugar onde Deus fala conosco individualmente, onde a gente pode chorar sem vergonha, onde a gente pode até brigar com Deus. Deus, não te entendo. E na igreja é o lugar onde os irmãos, a comunidade de fé nos fortalece para a espera, porque nós estamos falando da espera, até que a promessa se cumpra. Essa igreja, esses irmãos em volta, tu entende? Quando a gente está, sei lá, eu estou abatido, acho que Deus não vai mais fazer o que ele prometeu, e chega alguém e me diz, bota a mão no meu ombro e diz, olha, Deus mandou te dizer que permanece firme, que ele está contigo. A igreja é o local onde a gente se fortalece. Então, o lugar onde nós devemos estar é com Deus em casa e com Deus na igreja. Tem hoje um grupo de pessoas que o pessoal chama de desigrejados, ou seja, eu creio em Deus, mas não participo em igreja nenhuma. Isso é um problema, porque a promessa vai demorar, porque existe um lugar onde a gente deve esperar a promessa. Então, a primeira coisa, ó, aumente sua intimidade com o Senhor na sua casa e também através da comunhão com os irmãos na igreja. São os dois locais onde Deus espera que a gente espere. Onde Deus diz, olha, tu que está esperando minha promessa, o lugar certo é esse. Olha só, e falando em espera, quando eu espero, vamos supor que eu fui no, sei lá, no SUS, e me deram uma ficha 328, porque nenhuma ficha é 1, 2 ou 3, os números sempre são acima de 300 quando a gente está esperando. Sempre nos dão aquele número gigante, 328. Se eu pego aquela ficha, por mais que tenha ficha, eu sou o número 328, se eu saio dali e vou no meu carro tirar um cochilo, quando a ficha for chamada, eu estou esperando no lugar errado. Ah, mas eu estou esperando que a promessa se cumpra. Mas tu está no lugar errado. Quando a coisa se cumprir, tu não vai receber. Por quê? Porque tu está no local errado. Então, existe um local onde a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ok, isso aí? Me dê um joinha, me dê um ok ali, pode ser na própria tela, num emoji, no chat. Amém. Amém. Obrigado, Graciane. Graciane sempre assim ativa. Amém. Tiago, valeu. Damares também, obrigado. Então, olha só, segunda pergunta. Ok, já sabemos aonde temos que esperar. Segunda pergunta. Como deve ser essa espera? De que forma devo esperar Deus agir? Porque existem várias formas de esperar. Uma das formas de esperar que muita gente tem é no Netflix. Ó, Deus prometeu, vou lá, sento no meu sofá, liga a Netflix e fico vendo todas as séries possíveis e não possíveis. E eu sempre assim, ó, e como é que tá? Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu fico na espera, assim, sem fazer absolutamente nada.
Eu fico só esperando. Então a gente precisa entender que esse é um tipo de espera. Mas será esse o tipo de espera que Deus quer? Onde eu digo, não, agora é com Deus, tá? Ele mandou esperar, eu vou esperar e fico quieto, agora é com ele. É, um Santiago espirrou e outro Santiago disse saúde. Amém, não tem problema. Então, olha só, existe um tipo de espera, existe outro tipo de espera que é a espera com ansiedade, onde a gente inteiro está assim, meu Deus, eu não acho que Deus vai cumprir, eu não sei se está certo, meu Deus, era para ter se cumprido, já passou mais 3 semanas e nada, eu ainda estou esperando, e Deus me prometeu, e não vai, é a espera onde a gente tem ansiedade, é outra forma de esperar, é uma espera com ansiedade. Tem uma espera diferente ainda. Tem a espera onde, na verdade, eu digo que espero, mas não espero, porque eu estou saindo fazendo as coisas. Deus prometeu, fica tranquilo, que eu vou cumprir. Sabe o amor da tua vida, o namorado, sabe, eu vou te dar. E a gente sem amém, mas assim, ó, mas eu não posso ficar parado. Você já sabe de toda irmã que eu vejo na igreja, todo irmão que eu vejo na igreja. E aí, Deus falou contigo? Não. Ah, que pena, porque estou esperando, estou esperando. E a gente sai correndo, fazendo as coisas. É uma espera onde não espera. E nós vemos Abraão fazendo isso. Deus prometeu que teria um filho e que esse filho, a descendência desse filho, seria como as estrelas do céu ou a areia do mar. Passa o tempo, o que que Abraão faz? Ah, não posso, não, eu estou esperando, mas assim, ó, aí a esposa dele diz assim, quem sabe tu tens relações com nossa serva e aí tu vai ter um filho, porque eu não posso. Ele vai lá e faz, ou seja, uma espera que não espera. É um tipo de espera. E também temos a espera onde a pessoa só reclama. Ah, mas tá difícil, né? Assim, Deus demora, assim, não é fácil, a vida do crente é difícil. E aí a gente pergunta, como é que tu tá? Confiando em Deus? Tô confiando, assim, tô lavando roupa alheia com sabão emprestado, pois é difícil, porque sabe aquela pessoa que reclama, e reclama, e reclama, e reclama, tu diz, meu Deus, cara, tu não tá esperando, tu tá reclamando. Qual é a espera bíblica? O que Deus diz que tem que ser nossa espera? Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos voltar para a palavra de Deus, porque é onde tem a nossa orientação, onde tem orientação para nós. Olha só, Lucas 24, 52 e 53. Voltamos para o mesmo versículo. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém e permaneciam constantemente no templo louvando. Ou seja, a maneira do cristão esperar é em adoração, é dizendo, Senhor, eu te adoro, porque embora não veja nada, veja tudo difícil, eu sei que tu vais fazer. No meu coração se alegra porque eu tenho a tua promessa, eu sei que tu vai cumprir. Senhor, eu te agradeço porque apesar das coisas tão difíceis, eu sei que tu vai cumprir tua promessa. Ela tem um tempo determinado, ainda que demore, não fale. É estar constantemente em adoração. Por isso, no primeiro culto que a gente teve depois dessa tragédia, o pastor Maurício foi muito claro. Ele disse, ó, fique de pé e adore. Ou seja, a coisa está difícil, levanta e diz, Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Por quê? Porque minha vida está contigo. Eu sei que ainda não tenho a promessa. Eu sei que para onde eu olho, não tem jeito da promessa se cumprir. Mas eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te adorar porque eu sei que tu és o Senhor da minha vida. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vê. Como é que os discípulos esperaram a promessa do Espírito Santo? Adorando. Permaneciam no templo adorando a Deus. Vamos ver o que Atos diz. O que Atos diz mais adiante. Olha só, mais adiante lá em Atos 16, 25 a 26, quando Paulo e Silas estão presos e tem uma promessa de que eles pregariam o evangelho a vários lugares, mas eles estão presos. Há uma promessa de Deus, mas eles estão presos. O que acontece? Ó, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, estavam orando e cantando, orando e adorando. E os outros presos ouviam o quê? A adoração que eles tinham. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ou seja, a promessa de Deus que eles seriam livres para pregar o evangelho se cumpriu. Quando? Quando eles estavam adorando. Então, eu quero incentivar você, nesse período que nós estamos vivendo, a adorar a Deus, a dizer, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu creio em ti, e estar constantemente adorando a Deus, porque esse é o jeito que o cristão adora. Não adoramos reclamando. Não adoramos ansiosos. Será que Deus vai cumprir? Não, a gente não tem ansiedade, a gente tem a plena convicção de que Ele vai cumprir.
Então, esse é o nosso jeito de adorar. Só que tem uma segunda coisa interessante, olha só o que ele diz, ó. Estavam orando e cantando. Ou seja, eu devo adorar e também orar a Deus. Orar a Deus. Por quê? Porque é o que ele pediu, que a gente orasse a Deus. E aí eu quero pegar uma lista, não vou falar todos, mas olhem só. Deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu botei. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, mas a gente fala, eu falei no vídeo eu falei, ó, quando Jesus é batizado, olha só, quando Jesus é batizado, ele recebe a promessa de Deus que o Espírito Santo estaria sobre ele. Só que a Bíblia é muito clara assim, ó, enquanto ele orava, ou seja, enquanto Jesus estava orando, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba e se escuta uma voz do céu dizendo: Este meu filho amado. Não é só quando ele foi batizado, enquanto ele estava orando. Então, olha só, as duas coisas que a gente tem que fazer. Como devemos esperar? Orando e adorando. Orando a Deus e adorando. Não é reclamando, não é só no Netflix, não com ansiedade, não é fazendo as coisas, é o tempo inteiro. O que que isso vai fazer? Eu quero que a gente entenda como a gente precisa orar. O que que é orar? Quando eu estou orando, eu estou aumentando minha confiança em Deus. Estou dizendo, Deus, eu sei que tu vai fazer. Nada que eu vejo, sabe, a água, as paredes, o entulho, a sujeira, a lama, nada que eu vejo me garante, mas eu sei que tu vai fazer. Por isso que eu estou aqui orando e te adorando, porque eu tenho plena convicção que tu vai fazer. Então é isso que a gente tem que fazer. Olha só, peguei alguns versículos. Atos 7, 55 a 60. Estevão orou quando foi apedrejado. Atos 8. Pedro orou para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Atos 9, 11. Paulo orou depois de sua conversão. Paulo tem um encontro com Jesus e ora. Atos 9, 36 a 43. Pedro orou antes que Dorcas fosse levantado dos mortos. Pedro ora e Dorcas é levantado dos mortos. Atos 10, de 1 a 4. Cornélio ora pedindo a Deus qual é o caminho para chegar até ele. Atos 10, 9. Pedro ora e Deus fala para ir lá cumprir a promessa para Cornélio de que ele poderia ser salvo. Atos 12, os cristãos oram por Pedro quando estava na prisão. Atos 13, eles oraram e jejuaram e depois enviam Paulo e Barnabé. Atos 16, do 13 ao 14, enquanto os discípulos oravam, Deus abre o coração de Lídia, que era alguém que não, sabe, que estava fazendo as coisas erradas. Lídia se converte enquanto orava. Atos 16, 16 e 18, a caminho da oração, sabe, os discípulos expulsam um demônio de uma menina. Atos 16, Paulo e Silas estavam orando e Deus abre as portas da prisão. Atos 20, 36 e Atos 21, 5, as duas coisas na mesma coisa. Ó. Paulo ora pelos seus amigos antes de partir. Atos 21, Atos 27, durante a tempestade, Paulo ora a Deus para que guarde a vida dos que estão no barco. Atos 28, depois da tempestade, Paulo ora e um homem doente é curado. Então, eu quero que vocês vejam, apenas o tempo inteiro os discípulos passam orando. E olhem que, se a gente perceber a vida do cristão, a gente espera sempre. Não é nem só a vida do cristão, a vida de qualquer pessoa. Quando a gente quer ter um filho, a gente não tem um filho do dia para a noite, a gente tem que esperar 9 meses. Quando a gente quer casar, a gente não casa num dia, a gente espera de alguma coisa. Quando a gente quer ter um emprego, a gente não tem um emprego dos sonhos quando a gente espera até aquilo se realizar. Todas as coisas na nossa vida exigem uma espera. Só que a espera bíblica é diferente. A espera bíblica se dá em casa com Deus, orando e adorando, e na igreja com Deus, orando e adorando. Então temos um onde e um como. E só para vocês perceberem um versículo aqui, ó, que às vezes as pessoas não se dão conta. Deus dá para Abraão uma promessa. Eu te darei um filho
eu te darei um filho, e esse filho te dará uma descendência tão numerosa como as estrelas no céu e como a areia do mar. Abraão vai, e no meio desse negócio, ó, Deus prometeu descendência através do seu filho. E Deus diz, olha, preciso que tu mate teu filho, que tu sacrifique teu filho. Ele vai lá e faz isso. São 3 dias, ele lá deixa a esposa em casa e vai 3 dias de viagem com seu filho, sobe a montanha e ali ele vai oferecer seu filho em sacrifício. Só que às vezes a gente não se dá conta das pequenas palavras que Deus coloca que fazem toda a diferença. Ele chega com seus servos na base da montanha e diz para eles, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com meu filho, porque ele não quer que os servos vejam que ele vai sacrificar o menino, porque eles podem impedir isso. E ele é fiel a Deus e quer cumprir o que Deus prometeu. Mas olhem o que ele diz para os servos. Gênesis 22:5. Abraão ordenou aos seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos lá. E olhem só o que ele diz. Adoraremos. Embora Deus tenha dito, ó, tu tem que sacrificar teu filho, que seria o ide, vai e faz o que eu estou te pedindo, antes de fazer, o que ele diz? Iremos até lá e adoraremos, e voltaremos até vós. Ele sabe que a adoração é o que ajuda na espera e cumpre a promessa de Deus. Ele sabia, mesmo que Deus me pediu para sacrificar meu filho, no momento que eu adorar, eu sei que meu coração vai se fortalecer e vai me dar o filho de volta. Então, até ele diz, adoremos. Por isso que nós temos que fazer. Foque em aumentar sua confiança no Senhor por meio da adoração e da oração, enquanto espera a promessa de Deus se cumprir. Então, olha só, a adoração e a oração aumentam a nossa confiança em Deus. Quanto mais tempo a gente ora, quanto mais tempo a gente adora, mais certeza a gente tem de que Deus vai cumprir sua promessa. Agora, justamente inversamente proporcional, inversamente não, é proporcional uma coisa a outra. Ó. Quanto mais eu me distancio da oração, mais eu me distancio do cumprimento da promessa. Quanto mais eu me distancio da adoração, mais eu me distancio do cumprimento da promessa. Então, nosso papel aqui é adorar a Deus e orar o tempo inteiro. Senhor, creio em Ti. Senhor, creio em Ti. Se a gente fizer essas duas coisas, a gente vai estar no lugar certo para a promessa se cumprir e vamos estar fazendo a coisa certa para a promessa se cumprir. Amém, queridos? Deem um joinha ali, deem um ok ali no chat. Eu quero que vocês percebam, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu entendo a voz de Deus. Por exemplo, eu não preciso que ninguém me diga que minha esposa me liga. Quando ela me liga no telefone, na hora eu sei que é ela. Por quê? Porque eu estou acostumado com a voz dela. A mesma coisa acontece com Deus. Quanto mais tempo eu passo em oração, mais eu me acostumo com a voz de Deus, mais consigo discernir Deus. E olhem como funciona. Deus é nosso pai e nós somos os seus filhos. A mesma coisa quando eu sou um pai e tenho um filho. Olhem só. Quando um filho nasce e é pequeno, ele não conhece o seu pai, por assim dizer. Mas o fato do pai constantemente cumprir as suas promessas para o filho, desde pequeno, eles, olha, se tu te comportar, eu te dou um bombom. Aí o filho se comporta e ganha o bombom. O pai diz, olha, se tu arrumar tua cama, tu vai fazer isso. Então, o fato da nossa convivência com o nosso pai nos mostra que ele cumpre as pequenas coisas. Eles, olha, se tu não escovar teus dentes, amanhã tu não joga no videogame. A gente não escova os dentes e nosso pai cumpre a sua promessa. Ele não nos deixa jogar. Então, olha só, o fato de a gente estar mais tempo com o nosso pai, cada vez mais tempo, nos ensina que nosso pai cumpre as suas promessas. Até o ponto que a gente chega nos 4, 5 anos, que a gente tem tanta certeza que nosso pai cumpre o que promete, que a gente não precisa mais de provas. Aí quando chega sei lá, eu vou botar aqui, ó, agosto. Chega agosto. E o pai diz para o filho, filho, no Natal eu vou te dar uma bicicleta.
O pai prometeu, fez uma promessa. No Natal eu vou te dar uma bicicleta. A gente não precisa mais prova disso. A criança dos 4, 5 anos, vai no próximo dia no colégio, na creche, e diz o que para todos os amigos? Eu vou ganhar uma bicicleta. Ele não tem a bicicleta, mas ele já viveu tanto com o pai que ele sabe que a palavra do pai se cumpre, que essa bicicleta para ele já é uma realidade, mesmo que não seja visível ainda. E aí, quando passa, isso foi em agosto, quando chega novembro e ele entra numa loja e ele vê um capacete, ele diz, pai, temos que comprar o capacete, porque a bicicleta, na cabeça dele, já é uma realidade. Ele compra, faz o pai comprar o capacete antes mesmo da... Por quê? Porque ele já está tão acostumado a esse pai que cumpre as suas promessas pela convivência com o pai, que ele não precisa mais de prova nenhuma. Por isso que a oração e a adoração fazem isso com a gente. A oração e a adoração nos fazem ter tanta convivência com o nosso Pai que não preciso mais de provas. Mesmo que tudo diga que a coisa não vai se cumprir, eu sei que quando chegar o Natal, quando chegar o tempo da promessa, o meu Pai, que sempre cumpriu suas promessas, vai cumprir a sua promessa. E é por isso que o jeito bíblico de esperar a promessa de Deus é esperar em Deus, ou seja, eu estou dentro dele na minha casa e estou dentro dele na igreja. Eu estou sempre com ele, o tempo inteiro eu estou em Deus. Esse é o jeito certo da gente esperar as promessas de Deus. Amém, queridos? Então, essa semana, meu desafio é que você, sabe como é que eu posso dizer? Que você aumente, intensifique o tempo com Deus. Intensifique o tempo com Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui, porque tu é meu Pai, e eu sei que tu cumpre minhas promessas. Eu sei, tanto eu sei que eu vou cantar um louvor, vou te adorar, porque eu sei que tu cumpre a promessa. E enquanto a gente faz isso, a promessa de Deus vai se cumprindo. Por quê? Porque a gente está no lugar certo e fazendo a coisa certa para receber a promessa de Deus. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, adorando a Deus em casa, que era o cenáculo, e no templo. O que aconteceu 10 dias depois? Veio o Espírito Santo. E quando veio o Espírito Santo, homens que não tinham condições de pregar, homens que saíram fugidos quando era dificuldade, esses homens saem para a rua e pregam sem medo nenhum, e 5.000 pessoas se convertem. Porque a promessa de Deus se cumpre, ela sempre vai se cumprir. O risco é a gente estar no lugar errado ou fazendo a coisa errada. Amém, queridos? Amém? Perguntas? Vamos lá, perguntas. Passei 1 minuto das 9 horas. Se não tem perguntas, deixa eu orar por vocês, para a gente orar. Vamos orar ali. Amado Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és a solução a todas as tragédias, a todos os problemas, que em Ti somos mais do que vencedores. Tua palavra nos garante não só temos vitória, temos mais do que vitória. Estamos nesse momento como nação, como Estado, como país, como irmãos da igreja, sofrendo uma tragédia nas nossas vidas. E sabemos que até a gente sair dela vai demorar. Temos um tempo de espera. Mas nós não nos preocupamos com a espera, porque sabemos o Deus que temos. Conhecemos o Deus que, ainda que demore a sua promessa, ela vai se cumprir no tempo que tu determinou. Agora, nos ajuda, Senhor, na nossa debilidade. Nos ajuda a esperar, não reclamando, não com ansiedade, não agindo desesperadamente, mas nos ajuda a esperar com confiança, com a certeza de que tu fazes isso. Por isso nos ajuda, Senhor, a te adorar e a orar contigo o tempo todo, na tua casa, que é a igreja, Senhor, e na nossa casa. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes, deixa eu terminar de gravar.